Ainda em pé, ainda em pé. Coloca para mim, faz favor. Salmo de número 23. Salmo 23. A partir do verso 1 na versão Ara. Isso. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém? Hoje nós vamos meditar nesse salmo, pode se sentar. O título dessa mensagem é Jesus, o bom pastor. Amém? Jesus, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, diz o primeiro verso. Quem é o Senhor? A palavra de Deus está dizendo aqui, o Senhor. Quem escreveu esse salmo? Davi. Quando ele escreveu, ele era velho. Esse salmo não foi escrito por um menino que estava pastoreando ovelhas lá no começo da sua caminhada adolescente. Este salmo não foi escrito por uma pessoa inexperiente. Esse salmo foi escrito por um homem experiente e vivido, por Davi, no final da sua vida. Davi, o grande rei de Israel, já havia passado por muitas coisas na sua caminhada. Lembramos que lá em 1 Samuel, capítulo 17, Davi, aquele homem ungido que Deus ergue, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, pelo profeta Samuel, foi derramado sobre ele o óleo da unção, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e sendo cheio do Espírito Santo, este homem foi usado para derrotar o grande gigante Golias, que todos os dias se apresentava para afrontar o exército de Israel, amaldiçoando o povo de Deus e amaldiçoando todo o exército, e o povo ficava com muito medo e espantado por causa daquele homem. Mas quando Davi chegou, e cheio do Espírito Santo, ele afirmou e disse: quem esse incircunciso filisteu pensa que é, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele disse: hoje mesmo eu vou cortar a cabeça desse gigante, hoje mesmo ele será morto, e a sua carne será dada aos animais do campo e às feras da terra. Esse é o início da caminhada do grande rei Davi, que escreve este salmo. Mas depois disso ele passa por muitas guerras, muitas coisas. Lá em 1 Samuel capítulo 31, quando ele vai lutar uma guerra, o inimigo vem e pega de assalto a cidade de Ziclag, leva tudo embora, leva a família, leva os bens, leva as crianças, leva os velhos, e Davi ficou desesperado. E a palavra de Deus diz que Davi chorou até não ter mais forças, e perguntou ao Senhor: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor disse: vai e corre atrás desses que levaram as tuas coisas e a tua família, que eu vou te dar a vitória. E Davi foi, e depois teve uma grande vitória e restituição de tudo que foi perdido. Mas Davi continua ainda a sua caminhada, e depois, já sendo um grande homem de Deus e um grande guerreiro, um momento da sua vida, ele enfraquece espiritualmente, e ao invés de ir para a guerra, ele prefere ficar no palácio. E do palácio, do terraço do palácio, ele vê uma mulher tomando banho ou se secando. Ela estava seminua, e ele olhou para aquela mulher, teve desejo por aquela mulher. Ela era casada, mas ele teve relações com ela, ela engravidou, e ele precisou fazer um esquema muito errado de matar lá Urias, que era o marido daquela mulher. E aí Deus mandou o profeta Natã confrontar Davi, e algo lindo na vida de Davi é que Davi nunca se esquivou das suas responsabilidades.
ele falou logo para o profeta Natan: foi eu fiz isso, eu pequei, e eu pequei contra Deus. E o profeta disse: não tema, Davi, Deus te perdoou, mas as consequências virão. E Davi passa por isso e continua a sua caminhada como um rei, até que chega um momento que ele já vai envelhecendo. É um homem com muita sabedoria, não foi perfeito, mas soube pedir perdão a Deus quando cometeu erros e falhas, soube chorar e se quebrantar, soube se derramar diante de Deus. E isso é tão verdade que a maioria dos salmos é escrito por ele, e os salmos são os livros mais lidos do mundo, escritos por este rei, que viveu uma vida como nós, de acertos e de erros, mas um homem cujo coração era de Deus, um homem segundo o coração de Deus, escreveu este salmo. Então esse salmo não foi escrito no início, mas no final de sua vida. Portanto, este salmo é um salmo de um homem experimentado, sábio, calejado, um homem que já passara por todo tipo de dificuldade, de problema, de crise, um homem que já não teve nada, muito pouco, muito pobre, mas que se tornou um homem muito rico e muito poderoso, com muitos títulos, com muitas posses, com muitas conquistas. Este homem é o rei Davi, e ele escreveu este salmo. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Do que ele chama Deus? De que ele chama Jesus? Porque esse salmo é um salmo messiânico. Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24 são salmos messiânicos, proféticos, que apontam para o Cristo. O Salmo 22, por exemplo, fala do Cristo que morre por nós. O Salmo 23 fala do Cristo que vive por nós. O Salmo 24 fala do Cristo que voltará por nós. Então este é um salmo messiânico do Cristo que vive por nós, para interceder por nós, para nos salvar, para nos guiar, para cuidar de nós. E Davi, que era um homem poderoso, sabe o que é Senhor. Quando ele fala: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo algo muito importante, que todos nós devemos obedecer a Deus e obedecê-lo em tudo, porque ele não é só Deus, ele não é só pastor, ele não é só Salvador, mas ele também é nosso Senhor. E ser Senhor significa ter o senhorio sobre nossa vida, mandar. O que ele está dizendo aqui, já de partida: devo obediência ao Senhor, porque todas as áreas da minha vida eu coloco nas mãos dele. Mas eu sei que ele também é bom, porque ele é pastor. Então ele não é um senhor carrasco, ele não é um senhor legalista, ele não é um senhor que só dá mandamentos, regras, estatutos, e quem desobedecer vai para o inferno, quem desobedecer está frito na farofa, quem desobedecer vai ter que se acertar com ele porque ele é bravo. Não. A palavra de Deus vai dizer lá em João 10, o próprio Cristo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, ele é Senhor, ele é pastor e ele é bom. Ele dá a vida, ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, ele morreu por nós. E na oração em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a chamar o Pai de, o Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. O teu Senhor é também o seu Pai. E se o Senhor é seu Pai, você pode confiar. Se o Senhor é seu Pai, você não precisa chegar na presença deste Senhor cheio de dedos. Você não precisa chegar na presença do Senhor com reza ou oração decorada, porque não é assim que a gente conversa com o Pai. Como é que a gente conversa com o Pai? A gente conversa com o Pai, a gente já chega falando onde que está doendo. A gente não coloca uma roupa diferente, a gente não marca o horário, a gente não marca um ponto de encontro. Pai, a gente chega e já chega falando: Pai, o negócio é o seguinte, preciso de um dinheiro emprestado. É assim já que já chega.
Coitado do pai e da mãe, já sabe. Só de olhar para o filho já sabe. Lá vem. Mas nós não fazemos rodeios com pai. Nós não fazemos rodeios com mãe. Portanto, nós, para chegarmos a este Senhor, não precisamos fazer rodeios. Precisamos chegar direto e dizer: Pai, olha, eu preciso de Ti. E Davi aprendeu isso ao longo da sua caminhada. Que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele atende às nossas súplicas, que Ele inclina os seus ouvidos para as nossas orações, que Ele não nos abandona, que Ele nunca nos deixa. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. O Senhor não é só o Todo-Poderoso, o Onipresente, o Onipotente, o Onisciente, mas o Senhor, Ele também é o meu Pai e meu pastor, ou seja, Ele cuida de mim. E porque Ele cuida de mim, eu posso afirmar: nada me faltará. E isso é prosperidade, irmãos. Não é ter de tudo. Prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Nada me falta, porque a presença do Senhor é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Nada me falta, porque quando Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor. Nada me falta, porque tudo posso em Deus que me fortalece. Se o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Ele preenche todas as lacunas do meu coração. Nada me falta, porque Ele é poderoso e Ele me ama. Aí eu não fico ansioso, eu não fico depressivo, eu não fico amargurado, eu não fico desiludido, eu não fico cansado, porque Ele também é a minha força. Eu não fico triste, porque Ele é minha alegria. Eu não fico em guerra, porque Ele é minha paz. Nada me falta, porque Ele está comigo. O Senhor é o teu pastor, e se Ele é seu pastor, nada te faltará. Mas se eu for o seu pastor, tudo te faltará. Porque um homem não tem condições de corresponder às necessidades de outro. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha que coisa tremenda. Só o bom pastor pode fazer esse convite. Vem. Está cansado? Vem. Está sobrecarregado? Vem. Porque eu vou dar descanso para a sua alma, eu vou te renovar, eu vou te refazer, eu vou te restaurar, porque eu sou o bom pastor. Diga amém, pelo amor de Deus. Isso. Então, aí você me ajuda a ficar animado aqui. Então, o Senhor é o meu pastor, e se Ele é meu pastor, nada me faltará. Do que é que você sente falta? Lembra lá em João 10:10 que Ele disse: eu vim para te dar vida, e te dar vida abundante, te dar vida plena, te dar vida completa. Mas pode ser que alguma área da sua vida ainda tenha ali um vazio, um buraco, uma tristeza, uma dor, uma perda. E hoje é o dia de você conversar com seu pastor, Jesus, e dizer para Ele: Senhor, eu vim nesse culto e tem algumas coisas da minha vida que estão faltando. Sabe, tem pessoas que precisam se converter, tem gente enferma que precisa ser curada, tem gente perdida que precisa ser encontrada, tem gente que está com a alma ferida, que precisa ser restaurada. Existem pessoas que estão desanimadas, depressivas, desiludidas, amarguradas, rejeitadas, tristes, traídas. Mas o Senhor, quando chega, regula as nossas emoções, põe em ordem o nosso mundo interior e nos coloca de novo numa posição de combate, de vitória, e vamos avançar no poder do Teu nome. Amém. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. E depois, o que mais o bom pastor faz? O verso 2 diz: Ele me faz repousar. Em outra versão, veja a NVI, eu acho que ele diz assim: Ele me guia. Põe outra, tem uma versão que fala: Ele me guia. E eu, quando li essa versão, Ele me guia aos vales verdejantes, as águas tranquilas, tem uma aí. Eu fiquei pensando: Senhor, por que o Senhor me guia?
aos vales verdejantes e às águas tranquilas. E é uma coisa simples. O Senhor nos guia aos vales verdejantes e às águas tranquilas, porque a gente não sabe chegar lá. Eu e você não sabemos entrar nesse lugar de descanso, esse lugar de repouso, esse lugar de vales verdejantes e águas tranquilas. É Deus que nos leva, é o bom pastor que nos leva. Então, amados irmãos e irmãs, quando Jesus é o meu pastor, eu preciso caminhar atrás dele, porque ele sabe caminhos que eu não sei, ele conhece lugares que eu desconheço, ele pode me levar para lugares que eu nunca fui, nunca estive, lugares de paz, lugar de alegria, lugar de fé, lugar de amor, lugar de esperança, um lugar onde você está descansando, repousando no Senhor. E sabe do que eu me lembro quando eu olho isso? Eu me lembro de Jesus dormindo naquele barco, naquela tempestade. Você lembra disso? Os apóstolos estavam enfrentando a maior tempestade da vida deles, e o barco estava prestes a afundar, mas Jesus estava num lugar diferente dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam achando que iam morrer, Jesus estava dormindo naquele barco. Como alguém pode dormir no meio de uma crise daquele tamanho? Porque Ele conhece um lugar que eu e você não conhecemos. Porque quando a crise vem para a nossa vida, nós somos como as ovelhas. E uma ovelha quando ela está preocupada, uma ovelha quando ela está angustiada, uma ovelha quando ela está ansiosa, uma ovelha quando acha que vai morrer, como é que a ovelha fica fazendo à noite? Mé, 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 não dorme. Quantas noites você ficou lá, mé, 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 mé? Aí acorda o coitado do marido que estava dormindo e fala assim, não consigo dormir. E o coitado do marido fala, o que eu tenho a ver com isso, mulher? E aí a gente precisa de Jesus, porque senão a gente não dorme, a gente não descansa, a gente não relaxa. Sabe por quê? Porque nós achamos que a solução do problema está nas nossas mãos, mas não está. Os discípulos, os apóstolos jamais conseguiriam controlar aquela tempestade, era uma briga perdida, era uma luta vencida. Mas quando Jesus se levanta, a paz que estava dentro dele vai para o lado de fora e a tempestade acaba. E essa é uma lição que precisamos entender. Quem anda com Deus pode acalmar tempestades, porque a tempestade que está do lado de fora pode ser vencida pela paz que está do lado de dentro. Muitas vezes nós estamos em ambientes de guerra, ambientes tóxicos, ambientes difíceis, ambientes de angústia, ambientes de depressão. E aí a gente fala assim, eu não gosto de ficar nesses lugares, porque parece que suga a minha energia, ou parece que aquele lugar não é bom para mim. Não, não, não. Ao contrário, aonde você chegar, a paz de Deus vai chegar junto com você. Se tem guerra, vai ter paz. Se tem ódio, vai ter amor. Se tem desespero, você vai levar esperança. Se tem dúvida, você vai levar fé. Se tem incerteza, você vai levar certeza. Se tem doença, você vai orar pela saúde. Porque aonde você chegar, Cristo chega junto com você. Amém? Então veja que essa é a grandeza de andarmos atrás do bom pastor e aprendemos lugares de repouso, lugares de descanso, lugares de paz. Porque muitas vezes temos tantas situações difíceis, adversas nos cercando, que a vontade que nós temos é de fazer essa oração, Senhor, volta hoje, e me leva, e leva todo mundo junto também, porque eu não quero mais continuar aqui, é só problema, é só BO, é só boleto, é só importunação, é só gente complicada, é só gente problemática, e é todo mundo brigando, e é uma confusão. E aí não dá vontade de viver, não dá vontade de ficar, não dá vontade de fazer, e a gente começa a chorar, começa a ficar desesperado. Mas a gente não precisa disso. Quando a gente lembra que o bom pastor disse assim, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar, mas eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o final, e ainda não acabou. Então Deus está conosco. Ele leva você para um lugar de descanso, Ele leva você para um lugar de repouso.
Vales verdejantes, que isso significa para uma ovelha? Comida, e comida boa. Porque às vezes nós estamos nos alimentando só de porcaria, de lixo. Eu não estou falando de comida, eu estou falando alimentando a alma de muita porcaria, de muito lixo, de muito pensamento ruim. O apóstolo Paulo nos desautoriza isso. Ele diz assim lá em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo assim: olha, igreja amada do Senhor, estão desautorizados a pensar coisas ruins. Vocês precisam pensar no que é bom, no que é justo, no que é amável, no que tem boa fama, no que tem virtude, no que tem louvor. Porque se você pensar essas coisas, depois de um pensamento vem um sentimento, e aí o sentimento é bom, e depois do sentimento vem uma atitude, e a atitude é boa, porque você pensou uma coisa boa, sentiu uma coisa boa, fez uma coisa boa. Não entendeu nada? Vou explicar de novo. Eu penso, eu sinto, eu faço. Tudo começa no pensamento. E se você estiver nos vales verdejantes, comendo uma graminha bem verde, bem bonita, olhando aquela aguinha no riacho correndo, como é que você se sente? Bem. E como é que vai ser a sua atitude? Positiva, para frente. Deus é comigo, bora. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: bora. Pronto, viu? Já interagiu. E aí a gente vai se fortalecendo no Senhor. E essa palavra eu estou pregando para mim, porque quem está precisando dela sou eu. Mas pode ser que você esteja precisando também. Amém? Então, vales verdejantes e águas tranquilas. Você sabia que a ovelha não bebe água corrente, forte? A ovelha não consegue tomar. A água muito forte ela não toma. Precisa ser água tranquila. Águas na Bíblia podem simbolizar problemas. O que Deus está dizendo é: eu vou levar você para um lugar que os seus problemas não impedirão você de ser aquilo que eu planejei para a sua vida. Eu vou levar você para um lugar que eu vou dar um refrigério para a sua alma de um jeito que você vai começar a dormir de um jeito que faz muito tempo que você não dorme. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Quando eu era solteiro, Tiaguinho, Julinha, aproveita. Quando eu era solteiro e não tinha filhos, obviamente, e quando eu era casado e não tinha filhos, o meu sono era um. Depois que filho nasce, como é que é o sono? É uma bênção. Mais ou menos. Porque eu nunca mais tinha, agora que eu virei avô, que estou ficando liberto dessa turma toda, agora parece que eu estou começando a querer me lembrar. Mas sabe de uma coisa? Deus é poderoso para nos dar um sono de descanso que é espiritual, que renova nossas forças. E eu não estou falando só do físico, mas que enche a sua alma de energia. E aí você começa de novo a sonhar, você começa de novo a fazer projetos, você começa de novo a acreditar, você começa de novo a arregaçar as mangas e trabalhar, porque nunca é tarde para quem está andando com Deus para fazer grandes coisas. Mas se a gente for assim, indo meio esmurecendo, às vezes a gente vai morrendo. Não permita que isso aconteça com você. O descanso de Deus é para te levantar de novo, porque ainda tem muito trabalho para ser feito. E eu fui tomar um café tão gostoso lá na casa da Dona Tere, né? Eu fui, a Márcia não pôde ir, eu me dei bem, a Dona Tere está ali. E a Dona Tere já tem uma certa idade, mas ela nem aparenta, ela aparenta uma menina nova ainda. E ela também, a vovó, aí ela sempre faz lá pra gente, às vezes, esse lugar de descanso, né, Tere? A casa dela eu chamo de oásis. Ela prepara uma mesa, eu vou chegar nessa parte do versículo, um banquete, mas não é diante dos inimigos, é diante dos amigos mesmo. E a gente come aquilo lá e conversa. Eu vejo ela cheia de energia, cheia de alegria, cheia de esperança, porque não tem a ver com idade, é o nosso espírito. E nós precisamos manter o nosso espírito aceso e conectado com Deus. Porque você pode até ter se aposentado do seu trabalho, mas se você está vivo, Deus ainda tem planos para fazer na sua vida. Então anime-se,
levante-se e deixe que Deus seja o teu Senhor e o teu pastor, que vai dar tudo certo. Ele te leva aos vales verdejantes, Ele te conduz aos vales verdejantes, às águas tranquilas, refrigera a sua alma e guia-me pelas veredas da justiça. O que isso significa? É que esse pastor, ele não é falso, ele não é mentiroso, ele não é hipócrita, ele não tem duas caras, ele não se vende, ele não é corrupto. Esse pastor é íntegro, é honesto, é santo, é justo. O caminho dele é um só, a palavra dele é uma só. O não dele é não hoje, não ontem e não eternamente, mas o sim dele é sim ontem, sim hoje e sim eternamente. Veredas da justiça significa andar nos absolutos de Deus, sem negociar os princípios e os valores de Deus. Andar em veredas de justiça é andar de cabeça erguida, sem desviar os olhos de ninguém, é não dever nada a ninguém, a não ser amor. Andar nas veredas da justiça é andar limpo, é andar imaculado e lavado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Andar nas veredas da justiça é andar com a consciência tranquila. E deixa eu lhe dizer, não tem nada mais precioso do que uma consciência tranquila, porque o que nos dá um bom sono é justamente uma consciência tranquila. Porque quem tem consciência pesada não dorme, quem está devendo não dorme. Quer dizer, alguns miseráveis estão devendo e dormem, mas não deveria dormir, deveria quitar. Mas enfim, isso é uma outra pregação. Mas as veredas da justiça é a gente andar reto, a gente ser honesto, nós sermos íntegros, darmos um bom testemunho, porque nós temos um bom pastor, e aonde a gente vai, a gente está levando o nome dele. Andar nas veredas da justiça e andar em caminhos aplainados, santificados por Deus. Pode deixar, filhinha, pode deixar. Tá crente pentecostal, anda no culto, deixa ele aí. E agora veja só, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o quê? Tu, ali está tu? Tu. Veja só que mudou, Davi mudou alguma coisa aqui. Antes ele não estava falando tu, antes ele está falando ele. O Senhor é o meu pastor, quem? Ele. O Senhor me leva para as águas de descanso, quem? Ele. Porque, irmãos, aqui essa mudança no pronome fala muito para a gente. Quando está tudo bem, nós falamos de Deus. Está tudo bem? A gente fala o Senhor, Ele é o meu pastor. O Senhor, Ele não me deixa nada faltar. O Senhor, Ele me leva aos vales verdejantes, me conduz às águas tranquilas. Ele. Mas quando a gente chega na hora do vale da sombra da morte, a gente não fala Ele. Como é que a gente fala? Tu. Por quê? Porque no vale da sombra da morte, a gente não fala de Deus. No vale da sombra da morte, a gente fala com Deus. É diferente. Percebeu? Quando você não tem problema na vida, ou está tudo bem na sua vida, você fala de Deus. Mas quando está doendo, quando você está doente, quando chegou uma crise, quando chegou uma doença, quando chegou um problema que não tem jeito, impossível na sua vida, você para de falar de Deus e você começa a falar com Deus. E há momentos na nossa vida que são como esses. Há momentos que a gente fala de Deus. São aqueles momentos que nós estamos vivendo e está tudo sob controle. Não tem crise, não tem problema, nós estamos dominando, a gente tem cheque especial, a gente ainda tem alguma gordurinha e a gente está dando um jeito. Igualzinho aquela mulher de fluxo de sangue. 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela nesses 12 anos tentando ser curada daquele fluxo de sangue. Só que chegou uma hora que o dinheiro dela acabou. A gordura dela queimou. A esperança dela na medicina se foi. A esperança dela na religião se foi também. Aí chegou uma hora que ela falou assim, não tem jeito. Eu já falei dele, eu já falei com os homens, nada resolveu. Mas agora se eu tocar nas orlas do manto de Jesus, eu vou precisar me aproximar, eu vou precisar tocar. Tu estás comigo. Na hora da dor, a gente para de racionalizar, para de explicar, para de pagar, para de justificar e vai logo falar com quem resolve. E quem resolve é Jesus. Então quando você está com dor de barriga, às vezes essa dor de barriga quem deu foi Deus. Porque talvez faz um tempo que você não está falando com Ele, que você está falando dele, mas Ele está com vontade de ouvir de novo a tua voz, a tua oração,
as tuas lágrimas, porque daí você para de falar dele e começa a dizer assim: Senhor, tu estás comigo. E o que isso quer dizer? Senhor, eu preciso de ti, eu não negocio a tua presença é fundamental, a tua presença é necessária, a tua presença é inegociável hoje na minha vida e na minha história, porque se o Senhor não agir, não há solução. No vale da sombra da morte, tu estás comigo. E por quê? Porque ele disse lá para Marta e para Maria, quando Lázaro já estava morto há 4 dias: não se preocupe, Marta, não se preocupe, Maria, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que morrer crendo em mim, ainda que morra, viverá, porque ele é poderoso para dar ordem à morte e para trazer o morto de volta à vida. Ele é poderoso para ressuscitar mortos, ele é poderoso para limpar os leprosos, ele é poderoso para dar vista aos cegos, ele é poderoso para abrir a boca do mudo, o ouvido do surdo, fazer o paralítico andar. Ele é poderoso para nos tirar do inferno e levar para junto dele para o céu. Porque no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Isso também nos ensina mais uma coisa importante: na morte ou diante da morte, nossas prioridades mudam e o nosso jeito de falar muda. Quem está com uma doença que é fatal, que é mortal, uma doença que os médicos já falaram que não tem jeito, essa pessoa muda as suas prioridades muito rápido. Tudo que era importante deixa de ser importante, tudo que era inegociável agora é negociável, e o que não era importante agora passa a ter muita importância. E geralmente o que acontece são: eu não dava importância a pessoas, mas agora que eu vou morrer eu quero dar muita importância a pessoas. Eu não tenho muitos dias de vida, então eu não estava muito tempo com a minha mulher e com os meus filhos, mas agora não quero nem saber nem de carreira e nem de trabalho, porque eu não tenho mais nada pela frente, eu preciso dar valor às pessoas. Será que nós precisamos de um decreto de morte para fazer o que é certo? É claro que não. Nós podemos fazer o que é certo com saúde e amar as pessoas, estar com elas, abraçá-las, beijá-las, estar junto. E quem tem pai e mãe vivo tem que dar muito beijo e muito abraço, amém? E deixar a mãe apertar as bochechas e dizer: meu filhinho lindo, minha filhinha linda. Amém, mamães? Tem algumas aqui, eu certeza que elas estão concordando comigo. Porque a coisa mais boa, porque para pai e mãe, filho não cresce tão rápido assim. Deixa isso para lá, vamos continuar aqui, senão. 4 ainda, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Só o bom pastor pode trazer consolo para a nossa alma. Esse consolo, muitas pessoas buscam em remédio, remédio não dá consolo. Anestesia, mas não dá consolo. Outras pessoas buscam esse consolo em viagens. Eu vou fazer uma viagem, porque daí eu vou melhorar. Não é isso. Mudar de geografia não melhora a condição da alma de ninguém. Quando nós estamos precisando ser consolados, não é remédio, não é viagem, não é carro, não é shopping, não é compras. Quando nós estamos precisando ser consolados, nós precisamos da presença do Senhor. Amém? Então, quando você não estiver bem, não fuja para lugares que não te oferecem consolo e nem te oferecem descanso. Quando você não estiver bem, lembre-se, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele te ama, ele cuida de você, ele cura você, ele levanta você, ele restaura você. Mas ovelha é um bicho complicado. E eu também sou pastor e sou ovelha. Eu sou um bicho duplo. E ovelha é complicado. Alguém aqui já criou ovelha? Eu também. Quando você vira as costas para aquele bode, o que aquele miserável faz? Ele vem te dar cara, ele te dá uma cabeçada. Você está querendo arrumar comida para o miserável e ele te dá a cabeçada. Pois é. Você acha que na igreja do Senhor Jesus tem só ovelha ou tem bode também?
Gente, de vez em quando eu levo umas cabeçadas, que eu falo assim: amor, eu vou deixar o ministério. Ela fala: calma, vamos comprar um airbag aí para pôr. Tem bode e a gente tem que lidar com eles. Mas se você é um bode, pelo amor de Deus, se converte. Amém? Transforma numa ovelha. Eu já estou meio desconjuntado. Então você me ajuda aí. Pronto, fecha parênteses, vamos continuar. 5. Preparas-me uma mesa. Gente, hoje de manhã eu preguei sobre a mesa. A mesa é algo tremendo. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de santidade, mesa é lugar de identidade, mesa é lugar de aliança. A mesa que Deus preparou, está lá em Apocalipse 13:8, para nós, Ele preparou antes da fundação do mundo, aonde Ele diz que ofereceu o Cordeiro, Cristo, o Jesus Cristo, Filho de Deus, foi oferecido como um cordeiro em nosso favor antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha preparado uma mesa para nós, antes da fundação do mundo. Na ceia, no cenáculo, na Santa Ceia, o Senhor preparou ali uma mesa, porque ali foi feita uma aliança entre eles. E deixa eu falar uma coisa para você: valoriza a mesa da tua casa. Não a mesa, valoriza o encontro da tua casa com a tua família, porque isso está acabando. Essa correria que a gente está vendo, as pessoas estão primeiro querendo conquistar coisas, para depois se sentar à mesa. Aí quando vão se sentar à mesa, já não tem mais com quem sentar, porque as pessoas já se perderam nessa busca de carreira. O que é o certo? A gente ir primeiro para a mesa, e da mesa a gente conquista. Não foi assim que Cristo fez? Ele foi primeiro para a mesa, e depois ele foi para a cruz. A mesa me prepara para a cruz, porque a mesa dá sentido para a cruz, porque a mesa fala de unidade, de reconciliação, de aliança e de comunhão. A cruz fala de cumprimento de propósito. A mesa me prepara para cumprir o propósito. Sem mesa, eu não cumpro o propósito. Sem mesa, eu queimo a etapa, perco a minha identidade, perco a minha família, perco os meus amigos, para conseguir coisas. Só que depois essas coisas não vão me consolar, não vão me abraçar, não vão me ajudar, e a minha vida passou. Deus prepara uma mesa. Mesa não é lugar, falei hoje de manhã, mesa não é lugar, não é como contrato. Tem muita gente que está fazendo contrato com a igreja e com Deus. O que é contrato? Contrato, eu fico com você se você cumprir as cláusulas do contrato. Se você respeitar as cláusulas, a gente está junto. A partir do momento em que você infringir as cláusulas do contrato, acabou, está fora, tem multa, vai ter que pagar e o contrato vai ser rescindido. Tem gente que relaciona assim na igreja, sabia? Se a coisa não sair do jeito que a pessoa entendeu, gostaria, ou pensou, o contrato está encerrado. Então a gente nunca teve uma aliança, porque Judas teve contrato encerrado, mas é porque Judas nunca teve aliança com Cristo. Judas fez um contrato, ele traiu o Senhor. Pedro tinha uma aliança, ele errou, mas Jesus o trouxe de volta à mesa e o restaurou e o enviou de novo. Mesa é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de aliança, é lugar de confissão, é lugar de alinhamento geracional. Mesa é um lugar espiritual. Valoriza a tua mesa, porque Deus prepara uma mesa para a gente. Amém? Então Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Isso é um símbolo para o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: eu vou te encher com o Espírito Santo. É isso. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso significa cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo vai fazer o quê? Vai glorificar, vai honrar, vai exaltar, vai erguer o nome de Jesus. Porque o Espírito Santo te capacita com dons, e os dons são para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo não promove a si mesmo. Quem é cheio do Espírito Santo não busca seus próprios interesses. Quem é cheio do Espírito Santo não faz contrato.
Quem é cheio do Espírito Santo já entendeu que mesa é um lugar de repartir. Isso é tão verdade que Jesus diz: tomai todos e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, a janta sou eu estou me repartindo aqui. E se nós não entendermos isso, a gente vai sentar à mesa sempre pensando nas nossas necessidades, o que tem para mim, o que tem para comer hoje. Não, a mesa é um lugar onde eu dou, não um lugar onde eu recebo. Se aprendermos isso, estamos aprendendo a essência verdadeira do que é ser um cristão. Isso é tão verdade que lá no início da igreja primitiva, os cristãos foram conhecidos e caíram na graça de todo o povo. Por quê? Porque eles dividiam tudo com todos e nada faltava para ninguém, repartiam. Porque mesa é lugar de repartir. E fechando, verso 6: bondade e misericórdia certamente me... Olha que coisa tremenda. Se você viver isso aqui, você não vai precisar pedir para Deus: Senhor, a gente até cantou, né? Bondade me seguirá. Está aqui, ó. Está aqui da onde a pessoa tirou. Ela tirou daqui, do Salmo 23. Bondade, só que não é só bondade. Quem é que vai me seguir também? A misericórdia. O que é a misericórdia? A causa de não sermos consumidos. O que é a misericórdia? Misericórdia é quando eu deveria levar um castigo, eu merecia um castigo, e Deus olha para mim e fala assim: escapou, não vou dar, dessa vez vai passar. Isso foi a misericórdia. E o que é a graça? A graça é quando eu não deveria receber algo bom, mas Deus é tão bom que Ele dá. Graça, misericórdia, bondade nos acompanham todos os dias da nossa vida, quando a gente tem o bom pastor como nosso pastor, Senhor e Salvador. Então eu quero animar você essa noite dizendo: você tem um bom pastor, Ele cuida de você, Ele ama você. Se você não encontrou ainda o descanso que quer, fique mais perto dele. Não sabe chegar ao lugar de descanso? Vai atrás dele. Ele te guia para esse lugar, para os vales verdejantes, para as águas tranquilas. Nada vai te faltar. E quando o problema que não tem jeito chegar, Ele está com você. Ele tem uma mesa para você. Ele tem graça, Ele tem bondade e misericórdia para derramar na sua vida. Confie em Jesus, confie em Deus, pede ajuda ao Espírito Santo, e você vai continuar vivendo os grandes planos e sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém? Não desanima, independente da sua idade, fica na posição, porque se o Senhor te der força, ninguém pode te impedir. Amém?